O Tribunal Superior Eleitoral deve aprovar uma resolução para regulamentação do uso da inteligência artificial durante as eleições municipais deste próximo outubro. A data para votação ainda não foi definida, mas as regras serão discutidas em uma audiência pública no final deste mês de janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral pretende garantir a proibição da manipulação de vozes e imagens de conteúdo falso contra a lisura das eleições e de propaganda negativa contra candidatos e partidos nas redes sociais e também na propaganda eleitoral. Dúvida, Juju? O tribunal consegue fazer uma regulamentação boa nesse sentido num prazo tão curto assim de tempo? Eu entendo que a gente precisava esperar uma regulamentação vinda do Congresso, né? A gente já tem uma legislação eleitoral que ela é bastante rigorosa, inclusive, né? Quem é candidato precisa estudar bastante, precisa ter um advogado muito bem preparado do seu lado, porque se você infringir algumas das regras, a sua candidatura ela pode ser inviabilizada. Então, a gente já tem um conjunto de diretrizes de posicionamento que as candidaturas devem seguir, inclusive em relação a falar mal dos outros candidatos. Agora, aumentar a regulamentação agora para a eleição nesse ano, olha, a chance de você exagerar para o lado da censura é muito grande e isso é bastante temeroso. Porque quando você tem candidatos com medo de falar, você empobrece o debate. E aí você sai do campo político, do campo das ideias, você entra no campo da justiça. Então, essa migração do campo político-ideológico, da dialética, do debate, ele migrando para o campo da justiça, da judicialização, ele dificulta, inclusive, a entrada de novos atores, porque, geralmente, os candidatos novos que estão estreando não têm uma estrutura de campanha boa, com advogados bons, para poder se defender. Então, na dúvida, você acaba por ficar calado, e isso é muito ruim. O silêncio na democracia é o primeiro sinal de que essa democracia começa a morrer. Agora, Pepe, me cita uma situação que pode acontecer em relação à inteligência artificial na eleição deste ano sem uma possível regulamentação. Quais são os riscos? Paulinho, primeiro é importante destacar que a Justiça Eleitoral no Brasil, ela tem poder jurisdicional, ou seja, ela julga os casos que chegam para ela relacionado aos pleitos, propaganda enganosa, abuso do poder econômico, abuso do poder político, e também ela tem papel normativo. Então, a Justiça Eleitoral tem papel normativo. Então, faz parte da Justiça Eleitoral, a cada 2 anos, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, emitir resoluções sobre as eleições. Isso está na lei. Isso está na legislação que o Congresso criou lá atrás, quando fez o Código Eleitoral. Então, é legítimo que a Justiça Eleitoral legisle em determinadas situações. E o caso da inteligência artificial é algo realmente preocupante. Porque, por meio da inteligência artificial, você pode colocar voz de candidato, não é? E mandar para o grupo de WhatsApp que propaga muito rápido, causando dano na candidatura dele. Por meio da inteligência artificial, você pode colocar a cara do candidato em determinados vídeos, fazendo piadas e propagando notícias falsas. Então, sem sombra de dúvida, o TSE tem que atacar e tem que regular essa situação de modo a ter lisura no processo eleitoral no Brasil. A gente viu na Argentina, por exemplo, que aconteceu na Milei contra o Massa, né? O Massa, por exemplo, se utilizou do expediente da inteligência artificial. Só que no caso da utilização da propaganda do Massa, você via que era algo criado por inteligência artificial. Então eu acho que o TSE ele tem que legislar sim, de modo a mostrar quem faz uso da inteligência artificial que está usando esse expediente, não é? E isso é bom para a democracia, isso fortalece a democracia, porque notícias falsas em processo eleitoral, notícias danosas para a candidatura de determinado candidato, pode criar um dano irreparável no processo democrático. Então, não necessariamente regular significa acabar com a democracia. Agora, Diegão, pela minuta que foi divulgada, a responsabilidade pela retirada desses conteúdos produzidos por inteligência artificial seria das plataformas. Você concorda com isso? Olha, Paulinho, essa é uma daquelas raras ocasiões em que eu sou realmente favorável a uma regulamentação mais pesada,
mais nos moldes aqui do que disse o PP, porque eu tive a oportunidade de ver algumas produções de inteligência artificial usando como exemplo alguns grandes políticos do país e é realmente imperceptível. Você não consegue diferenciar o que é a criação da inteligência artificial, um vídeo do político X falando determinada frase que afronta os seus próprios valores, que desagrada o seu próprio eleitorado, do que seria a realidade. Então, eu vejo a inteligência artificial com potencial quase que apocalíptico para a nossa democracia. Essa é a verdade. Considerando a potencialização que uma notícia falsa tem depois que ela cai na rede, o PP trouxe um número ontem que eu achei assim assustador. A notícia falsa da Choquei, por exemplo, atingiu 80 milhões de pessoas num curtíssimo espaço de tempo. Então, eu acho que isso dentro do processo eleitoral, se você pegar um vídeo com uma fake news, com a voz de um candidato, com a imagem de um candidato, e isso alcançar esse número de pessoas nesse espaço curto de tempo, você tem a condição de virar um resultado de pesquisa em questão de horas. Então, eu acho que nesse caso, pelo risco que isso traz ao próprio processo democrático das eleições, eu acho que a regulamentação tem que ser mais incisiva e mais pesada mesmo.